Queridos, graça e paz. Vamos então ao nosso devocional do dia 10 de 6 de 2026. E hoje nós vamos para a 1 Tessalonicenses, dando sequência à nossa meditação. Estamos no capítulo 1 e o verso de número 5, diante do nosso Senhor Deus, ok? Hoje nós vamos falar algo muito interessante, muito bonito, e não só bonito na questão estética, né, da parte do entendimento da palavra de Deus, entendimento de Deus, mas aquilo que é a beleza da essência da palavra, né, da mentalidade de Deus, aquilo que é a beleza da ambiência de Deus. Nós vamos ver um pouco hoje a respeito do que é o estilo de vida, de ambiência de Deus. Em outras palavras, o viver, como muitos dizem, da graça, né? Muitas pessoas, a gente já viu várias expressões na palavra de Deus, em várias passagens sobre viver na graça, estar na graça, ser cheio da graça, se mover, ou seja, fazer as coisas em graça, com a graça de Deus, receber graça de Deus para fazer várias coisas. Existem inúmeras formas do entendimento da graça, incluso a compreensão de receber a unção de Deus, que é a capacitação dele para algo. Tudo isso porque exatamente a palavra graça está tratando de auxílios, favores de Deus, facilidades de Deus para ajudar o ser humano a se desenvolver e a se manter. Então, a palavra graça, todo poder, unção de graça, ela vem para ajudar a manutenção do ser humano em todos o tempo, o momento, enquanto ele vive aqui na Terra, né? Na eternidade ele já estará com Deus, e aqui na Terra ele é dotado. As Escrituras falam que aquele que se entrega a Deus é cheio da graça de Deus, cheio das facilidades de Deus, dos acessos de Deus para manutenção, para inspirar-nos à manutenção e para nos levar a continuarmos dentro da manutenção de Deus. Viver na graça, viver num ambiente de manutenção. Mas o que nós estamos vendo aqui não é somente o fator de viver na manutenção, que é o propósito da graça e o efeito final da movimentação ativa do fruto do trabalho da graça em nós, que é a manutenção, mas a manutenção ela gera um outro estilo de efeito no ambiente, na ambiência de vida dos eleitos de Deus, dos escolhidos de Deus, que é exatamente aquilo que Deus começa a aguardar, né? Não porque ele quer alimentar o ego, eu quero que todo mundo olhe para mim, todo mundo fique falando de mim, cantando para mim. Não é que Deus se sente solitário, carente, precisa de atenção, precisa de nós, não. O fator é Deus examinar a nossa vida, porque Deus está pleno. Deus é o Todo-Poderoso que criou, ele é a fonte que tem dele e tirou para fora toda essa criação que nós vivemos, né? Veio de dentro de Deus todo o poder dele, a criatividade, o pensamento dele, gerou todas as coisas. Então, ele é pleno, ele não é carente, ele não é necessitado de nós no sentido de pessoa, ele está pleno, está firme, equilibrado, né? Deus está completo na sua personalidade. Agora, quando ele observa em nós, qual é o nosso estado, ele está por amor a nós, por ser o nosso Pai, por ser a nossa fonte. Ele nos analisa qual o estado que estamos para verificar o que precisamos, o que ainda carecemos de um abraço da essência, independente qual seja que nós precisamos, de manutenção, daquilo que ainda precisa reforçar um pouco mais da manutenção ou chegar determinadas manutenções para nós. A manutenção, ela gera um efeito que indica para Deus que está tudo bem ou que falta um pouco mais da própria manutenção, que é o efeito da manutenção que gera gratidão. O viver da graça é a ponto de que
Quando os eleitos estão mantidos, eles vivem uma vida de gratidão, uma vida de agradecimento, né? O agradecimento diante de Deus, quando ele vira uma rotina constante, um hábito constante, ele começa a alterar e a visitar a ambiência do local. Por que ele começa a visitar a ambiência do local? Porque o viver da graça não é só esperar Deus enviar força, enviar manutenção, providências, portas abertas, mas aquilo que é a coligação do indivíduo, que ele é agente de manutenção, ele também é o índice ativo de sociedade com Deus para a manutenção do ambiente dele e de produzir agradecimento. Ele também é um instrumento de Deus para gerar agradecimento. Por isso que fomos escolhidos para ser instrumentos da graça, instrumentos da manutenção, porque somos instrumentos que geram também frutos de agradecimento na nossa ambiência. E quando nós geramos frutos de agradecimento na nossa ambiência, estamos ajudando as pessoas e nós mesmos estamos vivendo na graça. Passamos nós a viver na graça, no efeito de manutenção, no efeito de agradecimento e ajudamos pessoas, levamos e conduzimos pessoas a viver na graça, viver dentro e debaixo do efeito de um estilo de vida e ambiência de agradecimento. E é muito interessante a gente entender sobre essa ambiência de agradecimento. Realmente é algo que provém da mentalidade de Deus, que é muito curioso observarmos de verdade esse meio com o qual o poder de Deus se manifesta em nós, né? Não é um indivíduo ele ficar olhando tudo ou qualquer pessoa quando faz qualquer coisa e ficar muito obrigado, viu? Muito obrigado, de uma forma irritante. Não é isso que Deus fala. As Escrituras nos mostram que o desejo de Deus é que o nosso ambiente, o nosso estilo de personalidade e de estado emocional, durante o dia todo que nós passamos, no local que nós passamos ou onde nós vamos, seja um ambiente que nós possamos sempre ter uma atitude de agradecimento. E ter essa atitude de agradecimento não é só quando a gente ora, ou quando a gente vai visitar as pessoas que são importantes para nós, ou quando a gente vai lembrar daquilo que foi importante para nós e agradecer. Mas é reconhecer cada coisa que está acontecendo no nosso dia como um quebra-cabeça que soma a nossa história de vida de uma forma que nós estamos recebendo. Quando você fala muito obrigado, naturalmente é por você ter o indivíduo normalmente está recebendo algo, né? As pessoas quando falam muito obrigado é porque significa que alguém está entregando alguma coisa para elas. Olha, você vai receber algo que se entrega, a reação é muito obrigado. Quando a palavra fala viver da graça, viver do agradecimento, ter uma ambiência de agradecimento, é uma ambiência de estar recebendo. Então, quando Deus vê que a nossa alma está aberta para o dia todo olhar para as coisas e, como nós falamos no último vídeo, você pode acompanhar de Tessalonicenses, não procurar defeito. Se você fica procurando defeito nas pessoas, olhando para pessoas e olhando os defeitos, lembrando dos defeitos, chega em casa e lembra dos defeitos, esse menino não guardou o tênis, a toalha está no lugar errado, a pasta de dente está no lugar errado, ninguém fechou a porta. E aí começa a afirmar e fixar os defeitos, todo momento, todo instante. O que acontece? Não tem como a nossa alma
construir o nosso ambiente, a ambiência de agradecimento. E quando a gente só olha os defeitos ou só lembra os defeitos, só lembra as ausências, o que ainda está faltando, o que ainda não comprou, o que ainda não chegou, o que ainda não apareceu, nós começamos a focar tanto no que falta e no que não foi feito, que a nossa alma não consegue, além de construir uma ambiência de gratidão, de agradecimento. E há um detalhe muito interessante entre agradecimento e gratidão. Gratidão é quando você para, ora a Deus e agradece, você vai até uma pessoa e homenageia ela, tudo que ela significa para você, é um processo de gratidão. Você lembra, vai ver um álbum fotográfico, né, da sua vida, dos acontecimentos que passaram, você agradece, processo de homenagem, de gratidão. Agora, quando você tem um agradecimento como estilo de vida, é quando o indivíduo tem costume e hábito de ser uma pessoa de constantemente ter um reconhecimento de que está recebendo alguma coisa. Alguém faz alguma coisa, pega um papel no chão que caiu, você vai lá e diz, obrigado. Você está agradecendo uma reação. Você está correspondendo uma reação e recebendo aquela reação positivamente. Então não é só uma homenagem de que eu lembro que você é bom, eu sou grato a você porque você fez algo bom, mas aquele agradecimento de reconhecimento por estar acontecendo algo atual e presente e ao mesmo tempo já haver uma correspondência de recepção. Então, alguém faz um favor, abre uma porta, fecha uma porta, você tem aquela reação de agradecimento. Na verdade, você está tendo a reação de recepção, está recebendo o acontecimento que surgiu, as circunstâncias que aconteceu. Então, a ambiência de agradecimento, ela é um pouquinho mais intensiva, porque ela é um processo de receber. Você agradece pelo fato de receber acontecimentos diários, constantes, em todos os momentos, durante todos os dias. Esse estilo, ciclo e movimento constante de ambiência de agradecimento é que começa a gerar na alma do indivíduo, no espírito do indivíduo, um coração aberto, e aí ele começa a ser receptivo, grato. A gratidão começa a estar no ambiente dele. E aí não tem tempo para procurar defeitos, porque os olhos do cristão estão olhando para aquilo que é positivo, aquilo que está, mesmo diante de tantos desafios, positivamente também acontecendo no nosso dia. Tem muitas coisas positivas acontecendo, mínimas, detalhes que Deus tem enviado ao nosso redor no nosso dia a dia. E é isso que abre o nosso coração para construir um ambiente de agradecimento, e esse ambiente constrói poder de Deus para nos firmar em tudo aquilo que são bênçãos que Deus já tem, portas abertas, reservadas para todos que estão buscando ao Senhor e que estão no lugar onde Deus te escolheu, fazendo o que Deus te escolheu, servindo e trabalhando, exercitando aquilo que você está exercitando na sua vida, ok? Então, esse fator de reconhecer um acontecimento e receber de coração aberto um acontecimento constantemente é quando a alma ela está em ambiência de processo de rotina de agradecimento interno, ok? Receptível. Então, podemos fazer uma comparação muito interessante do porquê que Deus escolheu
que o estilo de vida daquele que serve a Deus, do eleito, daquele que está buscando a palavra, mais conhecimento de Deus, o cristão, que seja um ambiente de agradecimento, porque que Deus quer que entre os irmãos haja ambientes sempre mais trabalhados de agradecimento. Porque somos, como a palavra diz, quando estamos unidos com Deus e com o próximo, um corpo, um funcionamento só. As coisas e a vida funcionam como um corpo. E ninguém briga com o corpo de manhã cedo, né? Você não levanta e diz, não aguento a minha cabeça, não quero saber da minha cabeça hoje, eu não suporto ela. Vou tirar ela hoje, vou deixar ela no sofá, vou pro trabalho e depois quando eu chegar, eu pego ela de volta. Não tem jeito, né? Você vai com a sua cabeça. Porque o corpo, ele não se divide, né? Não gostei de jeito nenhum, não tem jeito. Hoje o meu joelho, eu não quero ele, eu vou sem joelho, eu vou deixar em casa, eu vou passar uma semana sem joelho, depois eu volto e pego o meu joelho e saio. Não dá. Por quê? Porque o corpo foi feito para ir tudo junto, em todos os lugares, fazendo todas as coisas, em todos os lugares ao mesmo tempo. E você não vê um brigando com o outro. Nenhum joelho fica reclamando da mão, nenhum pé fica reclamando do braço. Todos estão cooperando para obedecer aquilo que eles concordam junto com a cabeça que vai fazer e fazem. Sua mente concorda com o seu corpo concorda com a mente e se exercita, e se levanta e trabalha e faz uma academia, um exercício, vai fazer algo e volta. Porque você está sempre em concordância de funcionalidade no seu corpo. Imagina se o pé dissesse, eu não vou me mexer hoje, eu não saio, não vou, não quero saber se o braço vai sair, se a cabeça vai sair, se tudo quiser sair. Eu sou o pé, não quero sair, acabou. Não tem jeito. E nós não nos levantamos, né? Todos os dias, não é natural do ser humano comum brigar consigo mesmo, né? Poxa vida, que mão chata, hoje ela tá chata, insuportável, não aguento ela. Você não levanta assim. Nossa, meu cotovelo tá. Olha, hoje eu não quero nem pensar nele. Hoje eu não quero. Você não levanta pensando em brigar com o seu corpo. Você não pensa em brigar quando você levanta com você mesmo no espelho. Às vezes nós temos conflitos sentimentais, emocionais por dentro, por alguma questão mal adaptada ou terceirizada de ideias de terceiros que a gente ouviu e agrega pensamentos negativos sobre nós. Porém, você não levanta quando você está no estado natural, querendo arrancar uma mão, um braço, um pé. Não tem. Nós não brigamos com o nosso corpo. Ao contrário, nós protegemos, nós abraçamos ele, nós defendemos ele, porque ele foi criado e ele tem a funcionalidade de viver tudo junto. Um agradece a existência do outro. A mão agradece a existência do braço, o braço agradece a existência do corpo e assim por diante. Então, esse fator de agradecimento, ele também não é só o fator de nós agradecemos em concordância nós conosco mesmo no corpo, mas com os outros ao nosso redor. Por quê? Porque esse estilo de ambiência de agradecimento é a escolha de Deus para nos provar que todos nós somos ligados uns com os outros. E para ir bem para o próximo, tem que ir bem para mim também. E para ir bem para mim também, tem que ir bem para o próximo. Funciona quando todos estão indo para a mesma meta, intenção de excelência. Se todos se preocupam com uma excelência de algo, um pensamento, um projeto, o melhor de cada um, não dá conflito, né? Não dá conflito.
porque todos querem uma excelência. Então, nosso versículo de hoje diz: porque o nosso evangelho não nos foi somente em palavras. Paulo está dizendo um pouco antes: o estilo de gratidão é quando reconhecemos os amados irmãos como amados de Deus. São preciosos de Deus e eles são chamados para a ambiência de construção de agradecimento. Quando nós lembramos que são eleitos de Deus para uma vida de agradecimento, não há tempo para pensar no defeito do próximo. Não há tempo para pensar no que está faltando, no problema da vida do outro. Não dá tempo para ficar pensando no que o outro faz ou deixa de fazer. Porque tem muita coisa para nós construirmos e caminharmos reconhecendo os nossos irmãos como preciosos de Deus e coparticipantes de um estilo de agradecimento. Não tem como eu pensar no defeito do irmão e correr para Deus e dizer obrigado pela vida do meu irmãozinho. Acabei de falar dele. Estou agradecendo pela vida dele. Deus vê isso e vê que isso não funciona. Então, nós precisamos escolher pela vida de estilo de agradecimento, porque o nosso evangelho, as boas novas de Cristo, não foi somente em palavras, mas também em poder, que significa habilidade de Deus. Poder no Espírito, na intenção santa, o Espírito Santo, a intenção de Deus completa, santa, em plena convicção, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Paulo está dizendo: nós lembramos de vocês, cuidamos de vocês, trabalhamos a manutenção de vocês, somos gratos pela vida de vocês e agradecemos a Deus por isso, não só no fator de agradecer, mas também de trabalhar a manutenção, porque o evangelho não é somente palavras, mas é a habilidade de ser inteiro, do Espírito Santo, ser inteiro. A habilidade de plena convicção, realmente da forma como nós fomos, Paulo está dizendo, nós fomos entre vós, com amor, com manutenção de vós, por vós. Então Paulo está dizendo, nós convivemos juntos, nós trabalhamos a manutenção da graça de Deus no nosso conviver em amor. Recebemos o amor de vocês e também no amor de Deus nós convivemos. Isso é o viver em agradecimento. Não é só ir a Deus e agradecer, mas é conviver com o próximo e reconhecer os acontecimentos, recebendo os acontecimentos da convivência com o próximo positivamente em recepção, porque tudo que você recebe positivamente, você está agradecendo a vida. Isso é um estilo de ambiência de gratificação, estilo de ambiência de agradecimento. Quando nós começamos a entender que Deus nos chamou para a graça, nos chamou para o estilo de vida de agradecimento, vamos então cooperar com o agradecimento no nosso ambiente. Como que se coopera com o agradecimento no nosso ambiente? Nós provocamos manutenção para gerar mais agradecimento e nós agradecemos propositalmente, com intensidade, toda a manutenção que acontece ao nosso redor por pessoas ou circunstâncias que estão também se movendo, que cooperam e que realmente estão coligadas ao processo de manutenção ao nosso redor. Quando esse estilo é ativado de agradecimento, ambiência de gratificação pela presença de Deus e por toda a movimentação da graça, toda a movimentação de manutenção do ambiente, esse estilo se enche
daquilo que é a ambiência de agradecimento. Esse estilo te enche daquilo que é o viver da graça, como as Escrituras falam. Amém? E aí o Evangelho, tudo que é as boas notícias do poder de Deus, começa a ser no nosso ambiente não só de palavras, mas de poder, de habilidade. O Espírito Santo começa a trabalhar com convicção plena de manutenção e liberdade, e nós começamos a receber o amor, vivendo como bem sabeis que fomos entre vós, com o amor de vós. Vivemos a manutenção de Deus em nós, de uns para com os outros. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações, que nós possamos estar cada dia um treinamento, né? Com o coração aberto para a gente agradecer os mínimos sinais que Deus vai colocando, vai mantendo ao nosso redor e gerar um ambiente de gratificação ao nosso redor, também para aqueles, facilitar, porque a graça é a facilidade de Deus, facilitar para o nosso próximo, gerando gratidão, e isso vai liberando poderes de Deus ao nosso redor. Um forte abraço, que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração e até mais.